Sejam todos bem-vindos aí à nossa live. é, as perguntas aí de quem, à medida que o professor João for apresentando aí um caso que a gente separou para vocês, vão participando, perguntando, tá bom? O objetivo aí é tentar ao máximo mostrar a importância, né, da parte da interação da periodontia na implantodontia. Então, muita gente tem muita dúvida sobre isso, né, João? Então, acho É que a verdade, participação nossos colegas aí vai tornar mais dinâmica e importante, interessante para eles a live também. com certeza. E se quando a gente fala de mucosa para implantar, né, de situações de mucosa queratinizada, é bem interessante a gente comentar, porque muitos dos implantodontistas pensam somente no enxerto ósseo, né, naquela parte de cirurgia, de fazer o implante, mas não visualizam aquele arcabouço, né, que a gente chama de arquitetura rosa, para a instalação do implante. Né? Só vê aquela área ali do leito ósseo, faz aquela tomografia, tem um leito ósseo fantástico, mas não sabe que a deficiência da mucosa queratinizada está relacionado também ali àquela área alveolar, que se aquele paciente perdeu aquele dente, consequentemente perdeu o alvéolo. E a mucosa queratinizada está intimamente ligada ao alvéolo, né? Então, situações onde, além de tecido ósseo, tecido gengival também para uma instalação de implante, né? É. Tem melhorado bastante, né? A gente tem observado que a importância, né, dos tecidos periodontais ou da estética rosa, né, como o pessoal na literatura costuma chamar, tem crescido muito, mas ainda assim é muito deficiente. Tamanha é a importância dela, né, para um período imediato, né, a instalação dos implantes, mas principalmente num período de preservação mais a longo prazo, né? Então, assim, apesar do entendimento e da importância ter melhorado bastante, ainda é muito deficiente, né? Ainda, infelizmente, ainda é um déficit que a gente tem na implantodontia e talvez até pelo grande número de implantodontistas que a gente tem, né? É a especialidade que mais cresce hoje na odontologia e, se não me engano, já é o maior número de especialistas que a gente tem, né? Então, mas ela está ali no número um de formação por ano de especialidade. E, e quando a gente pensa em preservação, né, João, a gente tem que pensar em mucosa ceratinizada, em tecido ceratinizado ao redor dos implantes, né? A gente chama isso de uma tríade, né? É implante, pério e prótese, né? Então, assim, nós fizemos a nossa dupla especialização, está finalizando a dupla especialização de prótese, implante e prótese, e agora a gente abriu uma de implante e pério, né? Mas não deixa dentro da especialização ter o aperfeiçoamento em prótese, né? Porque tudo isso faz parte de uma tríade, né? Esse conceito é reabilitação, né, com os implantes, cuidar daquele tecido periimplantar através de um condicionamento com provisório. Então, por isso que conceitos de prótese vêm aliados a isso, né? E a gente fica muito feliz quando a gente vê pessoas interessadas também nesse lado, né, de reabilitação, né, até mais profundo. Tem hoje esse lançamento do curso de implante pério, vieram pessoas perguntando: poxa, a gente vai ver algo de prótese, né? Isso tem crescido, eles têm visto que há essa necessidade, né? E a gente falou, Sim. terminou acrescentando um aperfeiçoamento aí de para eles, né, de prótese junto com a dupla especialização. É, e assim, e até, pessoal, pegando um gancho aí no que o professor João tá comentando, né? O fato da gente ter mudado e, no nosso ponto de vista, né, até aprofundado a nossa especialização, colocando uma dupla especialização com a periodontia agora, por algo que a gente tem observado também, né, no nosso dia a dia, que infelizmente, a gente tem recebido cada vez mais casos de retrabalho ou casos de um tratamento adicional do que foi planejado inicialmente. E muitas vezes esse tratamento adicional ele pode ser simplesmente a realização de um enxerto de gengival livre, alguma coisa para mudança desse biotipo gengival, para proteção, né, do nosso implante, para melhora da estética, enfim, que não foi observado previamente, né, João? Então, assim, talvez.
metade dos casos que a gente recebe hoje é retrabalho, né? Ou alguma complicação, resolução de complicação. Então, isso mostra como que a implantodontia cresceu e é complexa, né? Se não pensar nos três no mesmo peso, né? Implante, o pério e a prótese, as três especialidades com a mesma importância, fatalmente haverá algum problema, né? Não. De a longo prazo e às vezes até em curto prazo, né? A gente tem observado. E levando E isso assim, mostrar aí para eles, não tem, João? tenho sim, vou mostrar, mas antes e pegando o gancho do que você falou, a gente entende isso na prática, né? Para todo mundo que está assistindo aqui, ver aquele paciente que chega para nós, né? Principalmente onde eles falam que ao escovar os dentes eles sentem uma dor, ou quando está mastigando algum alimento mais fibroso, sente uma dor em volta dos implantes. E a maioria dos nossos, né, colegas aí pensam de fato que está perdendo aquela integração do implante. Na verdade, não é. É o trauma naquela gengiva em volta que está incomodando aquele paciente. Ele reclama também que quando está passando o fio dental está retendo alimento naquelas áreas ali. E é a falta da mucosa queratinizada, a falta daquela mucosa perimplantar, que de fato é mais endodemossomos, mais fibras verticais e transversais para que proteja o nosso implante, para evitar contaminação, né? Menor risco de mucosite, periimplantite. Então a gente precisa entender isso na prática. E muitas vezes Muito a gente não. semelhante aos dentes naturais, né? Sim, com Então, certeza. assim, às vezes falta a transferência de conceitos que a gente tem a vida toda para a implantodontia, né? Então, a própria manutenção dos implantes, né? Ontem, acho que no final do dia, a gente recebeu um paciente lá que a gente acabou avaliando junto e acho que foi 2004, 2005, né? Que ele tinha instalado aqueles 7, Os 8 implantes. implantes. Ah, E sem uma orientação, 15 anos depois, aliás, 17 anos depois, sem uma orientação da necessidade de um controle periódico de daqueles revisão. implantes, Ah, de revisão. Então, a gente tem que tratar implante igual a gente trata dente, né? Então, igual você falou no inicinho, se você perde um dente, perde o alvéolo, vai perder automaticamente aquele biotipo gengival daquela região, então muitas vezes ele vai precisar ser refeito ou reposto, né? Ou reconstruído, na verdade. né? E para aquela região de instalação de implante, a literatura é bem clara. Ela fala que pelo menos 2 milímetros, tanto em altura como em espessura, né? Tanto na parte do palato ou na parte lingual, de mucosa queratinizada. É o mínimo que a gente precisa para manter aquele osso estável naquela região, né? Então é bem enfático a literatura. A maioria todos os autores falam sobre isso, né? Mas eu trouxe um caso aqui de situação onde a gente tem a falta da mucosa perimplantar, né? Numa situação onde já tem instalação de implante, eu vou virar aqui para vocês a câmera para a gente poder fazer essa mostra aqui para vocês. Aqui, pessoal, aqui a gente tem uma paciente, na verdade, que já tinha instalado um implante, tá? Um implante aqui na região do 11, tá? Além da gente observar um desvio de zenith, ó, vocês conseguem ver bem claramente, a gente consegue ver a ausência da mucosa perimplantar, né? Nesses dentes aqui, ó, um defeito perimplantar. E quando a gente passa essa imagem, a gente percebe mais claramente ainda. Ó. Olha o 21, a espessura da mucosa, olha o 11, sem mucosa perimplantar alguma, tá? Então, a gente percebe que nessa situação, além do defeito, né, estético ali, vai ter um defeito funcional. Essa paciente vai reclamar quando escova, ela vai reclamar quando passa aquela língua e sente esse defeito, né? E isso biologicamente também é muito ruim para o nosso implante, tá? A defesa do nosso organismo sem a mucosa perimplantar, ela fica muito propício à retenção de alimentos, a bactérias, a formar uma mucosite, né? Então é bem interessante a gente ver quantos casos a gente pega desse aí por semana ou então por mês. É Fala isso, aí. é isso que eu ia comentar agora. Enquanto eu estava olhando isso, eu estava fazendo as contas aqui de como isso é comum, né? É, Como é extremamente comum é, receber casos semelhantes a esse, não exatamente de central, mas em qualquer região, premolar, mandíbula, maxila. E uma coisa importante é o seguinte: nós estamos numa era
conservadora da implantodontia, né? Nós temos possibilidades de implantes estreitos, implantes curtos, né? A gente tenta diminuir o tempo de tratamento do paciente, mas a gente não pode confundir a era conservadora da implantodontia com ausência de tratamentos necessários, né? Então, muitas vezes a gente vê, ah, não, igual você comentou no início, vê ali a tomografia onde é que tem o osso, pronto, acabou. Né? Então, assim, ah, evitei um enxerto ósseo. Não é muito por aí. A gente tem que fazer tantos tratamentos quanto forem necessários, claro, dentro do menor tempo possível, né? Da menor morbidade possível, obviamente dentro do menor custo para tornar tudo isso mais acessível, né? Mas com mantendo a previsibilidade lá no alto, né? Tem que ser, tem que ser. É isso que eles querem também, né? Além disso, eles querem previsibilidade e também sucesso no tratamento. Então, no momento que a gente remove, né, a coroa aqui, a gente percebe, né, o implante, né, o abattement já instalado aqui, né, que a gente chama intermediário, mas a ausência da mucosa queratinizada, tá? Então, a gente parte numa situação como essa para a seleção aí de um enxerto conjuntivo, né, onde é retirado do palato ou da região de tuberosidade, para poder suprir, né, essa área aí de defeito de mucosa pré-implantar. A instalação do enxerto, né, bem tranquilo, bem simples, uma cirurgia, mas a gente já vê que num pós-imediato a gente já percebe o volume, tá? E uma Muito situação, seguro. né? Exatamente. A gente não pode perder também e entender que a situação da instalação do provisório para o condicionamento desse tecido, para a cicatrização no local onde a gente quer, é importante. Então, o condicionamento do provisório, e aí entra a prótese, né? Aí entra essa situação de condicionamento com os provisórios, né? Quando a gente deve fazer da melhor maneira, a mais polida possível. Então, tem várias técnicas aí para a gente manter o provisório sempre muito adaptado nessas regiões. E aí, com 60 dias, a gente observa um tecido como esse, tá? Olha o contorno delimitado pela linha vermelha, que a gente conseguiu, né, não só, né, com o enxerto de tecido conjuntivo, mas também com o condicionamento, né, próximo aí à região de sulco perimplantar com o provisório. E daí a gente parte, né, para uma situação onde, nessa condição, aí já vai os processos de moldagem e tal, não vem ao caso aqui, por isso que eu não adiantei o nosso caso. Inclusive, esse caso é bem grande, ela fez facetas de pré a pré, mas essa é a situação, né, onde a gente consegue esse sucesso aí durante as instalações dos nossos enxertos de tecido conjuntivo e condicionamento de tecido para implantar. Teve uma pergunta aqui, eu acredito que seja do Anderson, porque vem lá da Extreme, da academia. Então, acho que seja do Anderson ou de alguém lá da academia, né? E aí ele pergunta assim, João, no caso de dentes que são muito utilizados para mastigação, existe risco maior ou menor de rejeição? Aí eu só fiquei na dúvida se o pessoal da Extreme aí, eu não sei se é o Anderson, está perguntando sobre implante ou sobre um enxerto de tecido conjuntivo, um enxerto gengival nessas regiões. Se você quiser complementar aí, Anderson. Stream, Anderson, se você tiver aí dentro. Ah, é o Gibran. Ou, É Gibran, stream é Gibran, por isso que eu fiquei na dúvida aqui. é. O Gibran tá aí, então, perguntando. É o Gibran, nosso irmão aí. É, no caso de se tem, né, maior chance de rejeição. Eu imagino que esteja falando de implante, né, No caso de Gibran? É isso? dentes que são muito utilizados para mastigação, né, pode ser implante, né? Você quer É de comentar alguma implante. coisa sobre rejeição, Rafa? Eu sou bem claro quanto a isso, mas É, quero sim. Inclusive a pergunta é muito boa. É, Gibran, não tem que fazer diferença nenhuma, tá? Porque eu vou tentar ir o mais objetivo assim possível. Porque dependendo da área que a gente está, né? Por exemplo, na área de dentes que recebem mais carga mastigatória, por exemplo, igual você perguntou, a gente naturalmente tem que escolher implantes mais robustos, assim, né? Mais largos, mais eventualmente mais compridos para suportar aquela carga, tá bom?
E essa palavra rejeição, na verdade, que é muito utilizada, principalmente por quem perde implante, né? A gente recebe muito assim, meu implante deu rejeição, eu perdi. E é por isso que eu procurei aqui vocês para fazer de novo. Não existe rejeição. Rejeição, a gente imagina que qualquer material que seja utilizado na implantodontia, seja enxerto ou implante, e o nosso corpo correria o risco de não aceitá-lo, de não reconhecê-lo. E não é assim. A nossa biologia aceita esses biomateriais que são utilizados, aceita os implantes, não só aceita, como ele faz parte, né, biologicamente, ele está fazendo parte de toda aquela estrutura. Agora, existem dezenas de motivos para se perder um implante, né? Então, eventualmente, um material inadequado, uma técnica inadequada, sabe, ou a ausência de observação de algumas características do paciente em relação à carga mastigatória, enfim, tem muitos motivos, uma própria infecção, né, para se perder um implante, tá? Então, qual que é o nosso papel como profissional, né? E no caso aqui como professores e a gente ensina para os nossos alunos. Tem que manter a qualidade lá em cima, do momento da avaliação do paciente. Então, assim, nós estamos com aperfeiçoamento agora no segundo módulo, né, João? E o que a gente Segundo. bateu para eles no início foi ler o livro de fatores de risco em implantodontia. A gente nem ensinou eles a fazer implante, mas a gente está ensinando a eles quais são os riscos na Da perda. implantodontia. Então, primeiro a gente está Ah, ensinando a eles o que avaliar antes de fazer, né? Porque se você controla esses fatores de risco e você tem uma boa seleção de material, com uma boa qualidade, é, é, e você garante, né? Tem um estudo, faz um treinamento, tem uma boa técnica, a chance de dar certo é mais de 95%, segundo a literatura, e os nossos índices, graças a Deus, estão até mais altos do que isso. Então, a chance de dar certo é muito, 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 muito grande. Então, na verdade, rejeição não existe. É bom a gente comentar isso, né, João? Porque é. é uma dúvida muito popular, tá? Eles são, Muita os implantes gente eles são fala. biocompatíveis, eles são os bioinertes, né? Eu costumo dizer que essa palavra rejeição para implantodontia e para os biomateriais de enxerto não existe, né? Eu acho É, que em algumas situações nós temos que ser ético e comentar e falar dos fatores de risco do paciente e, de fato, se houver a perda dos implantes, ser ético e dizer o motivo, né? E não simplesmente abrir a boca e dizer que é rejeição, porque muitos desses pacientes, eles sabem por isso, porque os dentistas falam que é eles vão rejeição. comprar. Eles vão comprar É, essa justificativa, né? E é uma é. justificativa popular que não é verdadeira, na verdade, né? Mas obrigado, viu, Gibran, pela participação aí. O Gibran marcou comigo aí de almoçar semana passada e furou comigo esse Gibran aí, eu vou te falar, viu? Cara Mas mandou uma. empresário, pesado. É... E aí, João, quer mostrar mais um caso aí para eles, para Eu ilustrar? E aí a tenho, gente. eu tenho, pronto, eu tenho mais um caso aqui. Vou abrir aqui e mostrar para a gente conceituar um pouquinho também. Em situações onde a gente tem dente já perdido, né? Dente comprometido. E aí a gente passa a pensar numa situação além, né, de instalação de implante imediato, regeneração com tecido ósseo, né, avaliação de tecido ósseo, avaliar também o tecido gengival, né, e ver a necessidade de um enxerto no momento da instalação de implante. Então, esse caso aqui é um caso bem completo, inclusive um caso nosso aí já tem um tempo, até a gente tem acompanhado esse caso, né, na verdade todos são nossos, né, mas esse aqui está mais, a gente tem acompanhado bastante esse caso. Então, aqui é a região de um 24, né, uma situação onde o paciente chega nessa condição, já tinha uma fratura na região de cervical, tá? Então, foi feito. Aqui tem no caso completo, pessoal, tem toda a radiografia, né? Só que aqui a gente está conceituando mais voltando para nas reconstituições de tecido perimplantar. Então, eu não pulei algumas coisas para vocês terem só a visão realmente da região perimplantar ali. Então, foi feita a extração desse dente, né? Feita uma sondagem para ver se realmente havia presença da parede vestibular. Nesse caso, não tinha, né, Rafa? E aí a gente instalou o implante, né, selecionando aí a melhor
região, né? Lógico, com o guia cirúrgico, essa foto está sem, mas tem um guia cirúrgico para a seleção da melhor posição protética do dente, não é simplesmente extrair, escolher ali uma área e instalar o seu implante. Existe uma forma guiada para a gente instalar esse implante, baseado num guia cirúrgico, né? Baseado numa cirurgia guiada, mas são situações, são assuntos aí para uma próxima live. Mas esse implante aí foi instalado na melhor posição protética possível, né? Aqui você está vendo a imagem do implante, vocês estão vendo. Aí, depois da instalação do implante, nós partimos aí para um descolamento, né? Com sidesmótomo, para poder instalar o tecido, fazer o enxerto de tecido ósseo pela ausência de parede vestibular e também pela ausência de tecido mole, partindo aí das duas técnicas, tanto de tecido ósseo como de tecido mole, né? De tecido E gengival. mantendo, né, mantendo ali as papilas sem o descolamento delas, mantendo essa preservação, que é Toda a importante, integridade, exatamente. a integridade tecidual, para evitar uma recessão, evitar um trauma maior, enfim, ter uma melhor vascularização desse enxerto que a gente vai fazer. Então, vocês podem perceber que foi realizada uma técnica aí bem atraumática, né, da remoção do nosso implante, tentando manter a integridade da maior parte dos tecidos, tanto ósseo como tecido de cobertura, né, o tecido gengival. Exatamente. E a técnica foi selecionada, foi um enxerto gengival livre, onde a gente removeu, né, esse local, né, do enxerto gengival livre, desepitelizando, né, aproveitando apenas o tecido conjuntivo. Aqui você está vendo o enxerto gengival livre removido do palato, né, Uma e boa aqui espessura, né, bem espesso, que é importante. exatamente. Instalada aqui, né, a membrana, tá? E o tecido aqui gengival ele já foi instalado nessa região, tá? E aí a gente partiu para a instalação de uma membrana de colágeno, né? A BioGuide, e também com biomaterial. Então, a situação mostra que Biocollagen. Preencheu a parte Bioscolágeno, óssea com desculpa. Bioscollagen. Ah, e aqui a gente partiu, né? Observando o condicionamento com provisório, né? E também observando aqui a manutenção dessa arquitetura gengival, né? O periimplantar após um pós-imediato, tá? Esse aqui é o pós-operatório de, se eu não me engano, 30 dias, tá? Com o provisório instalado. Percebam a total integração do tecido gengival e também do tecido ósseo sobre o provisório. E essa aqui é o que a gente tem para mostrar. Aqui eu só botei um slide mostrando aqui o condicionamento de um provisório, quando a gente faz, né? Trabalhando aí na parte de zona crítica e zona subcrítica, mas aqui são temas para uma próxima aula, para a gente comentar um pouco mais, Rafa. Mas a aula ia ficar um pouco mais extensa, mas a gente resolveu aí segurar um pouco mais e deixar esse aí para um próximo bate-papo, né? Eu estava tentando aqui rapidinho procurar a tomografia, o pré e o pós desse caso, para mostrar para eles o ganho, né, da reconstrução óssea que a gente teve, a importância desse planejamento, mas eu acredito que a gente tenha conseguido ilustrar bastante aí no que era a nossa proposta aí hoje, né? Muito massa. Pessoal, a gente já tá aí mais ou menos com o nosso tempo planejado aí para vocês, né? Até para quem, uma maioria que entrou aí de início e continua, para a gente não estender demais, né? Deve ter gente que está chegando aí em casa, está com fome, está cansado, tem algumas obrigações ainda aí para fazer. Eu queria saber se a gente conseguiu, né, mostrar a importância da periodontia no não vou dizer na especialidade da implantodontia, porque hoje em dia a reabilitação oral, a base da reabilitação oral, né, o que é, eu não vou dizer a base, mas o que é mais utilizado hoje, ou talvez o que seja feito em maior número, são os implantes dentários. E o implante dentário, ele infelizmente, ele não é só mais a especialidade da implantodontia. A gente tem que agregar muito de forma cada vez mais completa a periodontia e a prótese junto. Então, é meio que uma especialidade que trabalha com outras duas especialidades e no final das contas a gente tem que ser especialista nas três se a gente quiser reabilitar de forma adequada. Então, e quando eu digo de forma adequada, não é ali no início, que ele pode ficar bonito no começo, né, João? 6 meses, um ano.
ele tem que estar bonito com 10 anos, com 15 anos, com 20. É essa a saúde que as nossas reabilitações com implante precisam ter. E aí, nesse contexto, principalmente de preservação a longo prazo, é que o título, né, da nossa live, a importância da mucosa ceratinizada, do tecido ceratinizado na implantodontia. Então, era isso que a gente queria apresentar para vocês. Eu espero que tenha sido satisfatório, que a gente tenha conseguido ilustrar um pouquinho. E aí, ó, o Gibran ele já vai largar a mão do empresário e virar dentista. Ele tá me Ele falando isso falou faz aqui. Ele já tá me falando isso faz tempo. Ele é louco para ser dentista. É, tem que entrar logo. A gente apoia. E se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, quiser comentar alguma coisa antes da gente finalizar, se alguém tiver alguma Ah, dúvida, quiser comentar, fica à vontade, viu? Se é, não, meu caro lembra, amigo, professor João, finalize aí para nós com alguma consideração que você julga eu queria importante. entender, a situação realmente é bem complexa nessa situação onde a gente tem que pensar nos três momentos, né? Tanto na pério, quanto na prótese, quanto na implantodontia e trabalhar a gente chama isso de multidisciplinaridade, né? Então ali aquelas três disciplinas estão funcionando, né? Aquelas três áreas estão funcionando ao mesmo tempo, né? Isso é muito importante dentro do dia a dia de vocês, né? De todos os profissionais que trabalham dos implantodontistas de enxergar a necessidade de enxerto gengival, de enxergar a necessidade da substituição de uma prótese, né, de uma prótese já instalada sobre um tecido queratinizado pobre, né? E muitas vezes, quando o paciente chega já com a instalação da prótese final e tem um tecido queratinizado ali pobre ou falta do tecido queratinizado, é necessário não só fazer o enxerto de tecido conjuntivo, mas também substituir a prótese, né? Porque o novo perfil de emergência vai ser criado. Então é bem interessante a gente entender, e como você pontuou muito bem, é necessário ter essa especialidade ou aprofundar um pouco mais o conhecimento, não só na implantodontia, mas na pério e na prótese, que assim vocês vão conseguir ter preservação dos seus casos. E um dos coordenadores, né, da nossa especialização, na verdade, da nossa dupla especialização em implante e pério, junto com uma capacitação, um aperfeiçoamento em prótese, porque não tem como fugir, é o professor Diogo, que está aqui presente, né? Então, muito do que a gente está passando aqui para vocês é o professor Diogo que nos vai mostrando o que tem de mais novo, vai nos ensinando e a gente vai trocando sempre conhecimento um com o outro. E o professor Diogo, ele é simplesmente um dos melhores implantodontistas que a gente tem na Bahia, um dos tops aí do Brasil, e ele é especialista nas três áreas, né, João? Ele é É, especialista em pério, prótese implante, e pério e implante. Então, prótese. por isso que o cara é bom, entendeu? Porque tem que conhecer das três áreas hoje em dia, né? Então, e obrigado aí também por quem participou aí com a gente, o Daniel, o Gibran, um bocado de gente aqui fez alguns comentários, se eu não comentei aí o nome de alguns outros, mas a gente agradece a presença de todos aí, viu, pessoal? Espero que tenha valido a pena vocês passarem aí esses 30 minutinhos aí com a gente e para discutir um pouquinho, né, de implantodontia, de reabilitação oral, principalmente, né? Quem está na dúvida aí de qual caminho seguir, quem está buscando, às vezes, uma nova área, né, João? A gente tem no nosso aperfeiçoamento muitos alunos sempre de outras especialidades. Eu estou achando até que o pessoal está confundindo, que essa turma nova do aperfeiçoamento tem 7 ortodontistas. Eu estou achando que eles estão achando que era um aperfeiçoamento de ótimo. Mas, enfim, quem deseja aí agregar uma nova área ou mudar de área, né? Ou está começando agora e busca uma especialização, a nossa dupla especialização aí em implante pério começa no próximo mês, né? Agora no mês de agosto. E ela também conta, né, com aperfeiçoamento em prótese dentária e uma capacitação em PRF, que é extremamente importante, né, João, na parte reconstrutiva, que a gente acabou não comentando, uma capacitação em odontologia, Planeadora. implantação digital, tá? Porque é o nosso caminho, é a realidade, né? Eu tenho dado muitas aulas aí no Nordeste todo, pela Neodente em relação à odontologia digital,
E temos uma capacitação também em alinhadores ortodônticos, né? E aí, por que os alinhadores? Porque muitas vezes a gente precisa de pequenas movimentações, abertura de espaço, giro de alguns dentes para finalizar a reabilitação. E então nós temos essas três capacitações aí no nosso curso. Não tem como fugir, tem que ser completo, né, João? Com certeza. Isso vai ser um grande desafio para nós também, né? Trabalhar com toda essa. Mas, assim, já estou louco para começar e ver como é que vai ser isso aí. Finalizar os casos, trabalhar com alinhador, tecido conjuntivo, uma mescla aí. Vai ser muito bom. A Lembrar gente que. inventa, né, essas modas aí baseado na nossa empolgação e na nossa vontade de entregar o melhor e depois a gente vê como é que a gente resolve, né, João? Mas no final sempre dá Verdade. tudo. Com certeza. Pessoal, lembrar que a live vai ficar no nosso canal lá do YouTube, tá bom? Assim como todas as lives que a gente está fazendo, tá? A intenção é a gente manter essa dinâmica aí a cada semana, a cada 15 dias, né? A cada lançamento de curso também. Mas o canal tá lá aberto para perguntas. Vocês também estão aqui pós-live, também pode abrir aqui o nosso, procurar aqui no chat mesmo do Neo Pós-Graduação, tá? Tá à disposição para vocês tirarem dúvidas. Também, se vocês quiserem conhecer aqui o espaço, quem não conhece, né, Rafa? Tem muita gente que às vezes não conhece o local, mas está à Toda disposição de semana vocês aí também. Toda semana tem É, aluno convidado em todos os cursos. Sintam-se já convidados também a vir conhecer aqui os nossos cursos de especialização. beleza? Valeu, meu amigo. Valeu, Até amanhã. top. Um Sim, abraço. cedão, valeu. Valeu. Valeu, Tchau, galera, um gente. Boa abraço.